Aqui está se referindo a o grupo de pessoas que morreram a partir de Jesus Cristo, foram mártires por causa dos primeiros mártires ali, começando pelos discípulos, porque além deles serem judeus e defenderem a palavra de Deus, eles testemunharam Jesus aqui na terra. Aí entra o grupo, como o próprio Jesus denominou como justos, que foram mortos desde Abel até João Batista. Essas pessoas são chamadas justos. Depois entra aqui o grupo que não aceitaram a marca da besta. Aí entram os mártires dos últimos dias. Esses mártires dos últimos dias são aqueles que vão estar face a face com o sistema da besta do Apocalipse. Então, o número de mártires, ele é limitado. O número de mártires, ele foi calculado por Deus para que um propósito seja alcançado. E aonde a gente vê isso? A gente vê isso aqui, em Apocalipse 6, versículo 10 a 11, que diz assim: E bradavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram-lhe dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Há um número de mártires a ser atingido para que a justiça de Deus alcance o seu limite. Porém, preste bem atenção, eles não se levantam para se assentarem no trono. Quando João tem uma visão, que ele vê tronos e um grupo se assenta no trono, e ele vê os mártires que foram mortos por amor a Deus e ao seu Cristo, ele fala o quê? Que eles têm a mesma função daqueles que se assentaram no trono? Não. Eles serão reis na terra? Não. Pois o texto não diz que eles serão reis na terra. O texto diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E os sacerdotes servem a quem? Eles servem ou a um rei ou a um Deus. Esse grupo de sacerdotes servem as duas pessoas. Ao Deus Criador de todas as coisas e ao seu Cristo, que se torna o Senhor de todo o universo. Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar entrando na sua casa, abençoando não só a você, mas toda a sua família e seus amigos com a sabedoria do alto, o discernimento, para que você possa entender tudo o que vai ser dito no vídeo de hoje. Eu falo para vocês que pregar a palavra de Deus é muito gostoso, é muito confortável, mas é muita responsabilidade. Faço isso por prazer, mas faço isso com muito temor. No vídeo de hoje, eu vou continuar falando sobre o benefício que os mártires vão usufruir por tamanha fidelidade à palavra de Deus. Mas eu vou falar algo também que vai deixar muitos de vocês aborrecidos ou felizes, porque vai ser coisas que eu tenho certeza que vai trazer despertamento à vida de vocês. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante, para continuarmos aquilo que nós começamos no vídeo passado. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta nem sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante 1000 anos. A gente viu então que um dos benefícios, porque foi a pergunta que nós terminamos no vídeo passado, é o que os mártires, o que essas pessoas, o que nós ganhamos morrendo para Cristo. E quando eu falo morte, eu não falo a questão de nós largarmos tudo por causa do evangelho. Não, eu falo simplesmente de entregarmos a nossa vida. E nós vimos no vídeo passado que uma das primeiras recompensas que essas pessoas irão ganhar é participarem da primeira ressurreição, porque a Bíblia diz que felizes e santos aqueles que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem mais poder sobre eles. E eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então aqui a gente vê que uma das primeiras conquistas que eles ganham, a primeira seria ser despertado e ganhando um corpo totalmente transformado, um corpo glorioso, um corpo sem a marca da morte, um corpo incorruptível, um corpo agora com acesso ao mundo físico e acesso ao mundo espiritual. A segunda coisa que essas pessoas ganham é a vida eterna, porque a morte já não tem mais poder sobre elas. A terceira coisa que essas pessoas ganham é a capacidade de reinar com Cristo por 1000 anos. A quarta coisa que essas pessoas ganham é que elas são chamadas santos e elas passam a estar sendo sacerdotes de Deus e de Jesus. Isso é o que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Mas muitos de vocês podem perguntar assim: Rejane, não seria mais interessante essas pessoas que sofreram tanto por amor a Cristo,
essas pessoas que sofreram tanto e que deram as suas vidas por amor a Cristo, essas pessoas não deveriam simplesmente receber uma coroa e reinar com Cristo para sempre? Por quê? Essas pessoas, ao invés de serem chamadas reis, elas serão chamadas sacerdotes. Olha, eu quero falar para vocês que uma das coisas que me levam a pregar o evangelho, e muitas das vezes eu sou muito dura para falar, né? Sou rígida para falar, eu não filtro, é que hoje em dia está se pregando o evangelho de muita poesia, né? É muita rima, tem que rimar. Aí colocam uma poesia, uma palavra linda, para que toque o coração das pessoas. E o evangelho, ele é simples e é claro. Aceite quem quiser, beba também quem quiser. O que acontece? Essas pessoas, elas não são chamadas reis porque elas, desde o início, quando elas foram formadas pelo Criador, elas já foram, pela onisciência do Criador, escolhidas para desempenhar um papel. E esse papel nós vamos falar no decorrer desse estudo. Mas elas foram chamadas para serem sacerdotes de Deus e de Cristo, porque elas provaram em seus próprios corpos o preço da morte por amor ao Rei. Elas provaram em seus corpos o que uma vítima sofre em favor da causa de outro. Então, esse é um dos primeiros quesitos, o porquê essas pessoas não poderão ser chamadas reis, porque elas ofertaram as suas próprias vidas na defesa de uma verdade, na defesa da palavra de Deus em suas vidas. E elas refletirão em seus corpos gloriosos e em suas vestes essa verdade, para que todos possam ver para a honra e glória de Deus. Muitos de nós podemos pensar assim, mas ser sacerdote? Sacerdote, que isso? É tão inferior, ser rei é muito mais, né? A gente logo pensa assim, status, né? Uma coroa, aquele manto, e aí você vai andando, aí o povo vai se ajoelhando. Isso não existe, pessoal. A adoração pertence somente a Cristo. O prêmio de ser sacerdote, vocês vão entender que até para ser sacerdote há etapas, há hierarquias. E é um prêmio riquíssimo. Mas o que eu estou querendo dizer é que só o fato de você ser levantado e já estar longe da condenação da segunda morte é um prêmio. Só o fato de você ter se levantado e receber a transformação do teu corpo, é um corpo corruptível para um incorruptível, é um presente de Deus. Só o fato de você ser levantado para reinar com o rei já é um presente. Imagine sacerdote. Uau! Imagine sendo sacerdote. Somente os fiéis terão o privilégio de levantar e participar da primeira ressurreição. Os outros infiéis não se levantarão, pessoal. Nem todos os crentes se levantarão na primeira ressurreição. Vou repetir. Não é toda a igreja de Cristo, não é todo aquele que se diz Senhor, Senhor, que levantará na primeira ressurreição para participar do reino milenar. Por quê? Porque muitos crentes não mudaram seus comportamentos através do fruto do Espírito. E está lá na palavra dizendo que nós devemos ser transformados dia após dia pelo Espírito de Deus. Então, muitos crentes vão se levantar apenas no último dia. E muitos dos que já dormem não se levantarão na primeira ressurreição. Por quê? Porque morreram sem ter o fruto do Espírito de Deus em suas vidas, sem passarem pela transformação de Deus em suas vidas. E muitos dos que estão vivos terão que passar pela grande tribulação
para que, através da grande tribulação, essas pessoas possam amadurecer o seu caráter e uma nova criatura surgir em si. Sou eu que digo isso? Ou é a palavra de Deus? Uma grande multidão trajando vestes brancas, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vocês perceberam aqui que muitos terão que passar pela grande tribulação para lavar as suas vestes que andam suja e assim elas poderem, após as vestes lavadas, se apresentar diante do Cordeiro. Mas voltando ao raciocínio sobre o entendimento de que aquele grupo de mártires que nós falamos no estudo passado, o porquê eles são sacerdotes no reino milenar. Vejamos. Enviei as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não tomaram o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viviam e reinavam com Cristo 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Preste atenção. Vocês entenderam o que eu li aqui agora? A Bíblia fala que vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não tomaram o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viviam e reinavam com Cristo por 1000 anos. Aí João diz na segunda parte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vocês perceberam algo aqui? Cadê os reis? Esse versículo aqui, de capítulo 20, só está falando de sacerdotes. O que João está dizendo aqui é que todos aqueles que ressuscitarão, que participarão da primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. Ou seja, significa que passaram pela primeira morte, certo? A morte física. Mas eles vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo e vão reinar com ele durante 1000 anos. Não é isso? Foi isso que nós acabamos de ler? Então, e aqui, em Apocalipse capítulo 20, João está falando, não importa a era, não importa se foi lá do período de Abel, até o último mártir que vai ser perseguido e morto lá na grande tribulação, através da perseguição do anticristo, não importa, morreu, ao se levantar, será sacerdote. Pertencerão ao grupo de sacerdotes. É isso que ele está falando. Só que tem algo muito interessante aqui. Isso que eu estou lendo com vocês é uma declaração que João escreveu no capítulo 20, versículo 4 em diante, lá em Apocalipse. Só que João, no capítulo 1, porque o Apocalipse, ele foi escrevendo o que Jesus foi ditando para ele, o que ele foi vendo, ele escreve uma outra coisa, que se a gente não parar para analisar, deixa a gente tonto. Ele diz assim em Apocalipse capítulo 1, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o Senhor soberano sobre os reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez um reino de sacerdote para Deus seu Pai, a ele digo, seja a glória, a potência para todos sempre. Estranho, né? Calma aí. João está dizendo aqui que Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, o rei soberano, ele no sangue dele, ou seja, na morte dele lá na cruz, ele nos lavou, ele nos comprou, ele nos lavou dos nossos pecados e nos fez o reino de sacerdote para Deus e para ele. Que coisa é essa? Então ele está dizendo que todo mundo que
aceita Jesus Cristo, aceita o seu sacrifício no Calvário, automaticamente é feito reino de sacerdote para ele e para o Criador? Esse texto não é diferente do que nós lemos lá em Apocalipse 6? Não é diferente do que nós lemos sobre quando ele diz que viu as almas dos mártires? Não é diferente de quando ele diz e vi aqueles que foram dado autoridade para julgar e dos que não serviram a besta nem aceitaram a sua marca e que foram feitos sacerdotes? Não é diferente do texto anterior que nós lemos? É diferente. Aqui a gente vê um sacerdócio interessante. João está dizendo que basta aceitarmos a Cristo como Senhor de nossas vidas, automaticamente já ganhamos um título de reino de sacerdote sobre nós. Não é isso? É isso. Porque ele diz que Jesus, através do amor dele, do sacrifício na cruz, ele nos lavou e nos comprou de nossos pecados e nos fez um reino de sacerdote para ele e para o Pai. Prestar atenção que há uma coisa diferente aqui. Uns morreram e foram feitos sacerdotes para Deus. Mas calma aí, mas eles já não eram sacerdotes a partir do momento que reconheciam a palavra de Deus? Então, a partir do momento que eles se tornam um servo de Deus, independente de Jesus Cristo já ter vindo a esse mundo, mas através da fé na promessa de um Messias, eles não precisavam morrer para serem sacerdotes. Eles já eram sacerdotes a partir do momento que tinham fé em um Salvador, que tinham fé em um Messias. Porque Jesus não resgatou somente a igreja, aqueles que creem nele, mas aqueles que criam na promessa dele, que um dia ele viria. Então, para quê? Os mártires foram feitos sacerdotes, se antes deles morrerem, eles já professavam a palavra, eles já viviam a palavra de Deus e eles já tinham sido feitos reinos de sacerdotes. Para vocês entenderem o que está sendo dito aqui, a gente tem que ir lá em Apocalipse capítulo 5, do versículo 8 em diante, e a gente tem que compreender o que João está querendo dizer sobre reino de sacerdote. É a mesma coisa de serem feitos sacerdotes para Deus, no qual todos os mártires passaram? Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 5. Diz o quê? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue redimiste, ou seja, compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povos e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Aqui, esse versículo está confirmando o que nós lemos em Apocalipse capítulo 1, onde João diz que toda a igreja, ou seja, todo aquele que professa Jesus como Senhor e Salvador, e todos aqueles que antes da vinda de Cristo já acreditavam no Messias prometido, todos nós fomos feitos para ser reinos de sacerdote para Deus, o Criador, através do sacrifício do Filho na cruz. Então, aqui a gente entendeu que o Apocalipse, capítulo 5, ele está confirmando o que o Apocalipse 1 disse. Só que a gente tem que observar uma coisa. Em Apocalipse capítulo 20, falou sobre o grupo que vai reinar, vai ter coroa em sua cabeça. Falou-se de um grupo que nós já falamos no estudo passado, que são os mártires. E agora nós estamos aprendendo sobre toda a igreja, ou seja, todo aquele que aceita Jesus, que professa Jesus como Salvador de suas vidas. Essas pessoas são feitas reino de sacerdotes. Só que ainda não está claro
O que tem de diferente de ser chamado reino de sacerdote e de sacerdote? Parece que a gente tem que ler um outro versículo que João disse. E qual é o versículo? Abramos Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9, que diz: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, estavam diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos de vestes brancas compridas e com palmas em suas mãos. E bradavam com grande voz, dizendo: Salvação seja dada ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e também ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais se prostraram diante do trono sobre os seus rostos, adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra, e potência e força seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciões respondeu, dizendo-me: Estes que estão vestidos de vestes brancas compridas, quem são? De onde vem vindo? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vêm vindo de grande tribulação, e lavaram suas vestes compridas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe servem de dia e noite em seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estará com eles e o cobrirá com sua sombra. Eles não terão mais fome, não terão mais sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Calma aí, pessoal. A gente tem que prestar muita atenção nesse versículo. João aqui, ele deu mais informações do que nos versículos anteriores. João está tendo uma visão e ele está diante de 24 anciões. E os 24 anciões presenciam uma cena incrível. Eles veem uma grande multidão que ninguém pode contar. Lembra quando Deus falou com Abraão que lhe faria filhos como as estrelas do céu e as areias da praia, do qual ninguém poderia contar? Aqui, olha a promessa sendo cumprida aqui. Abraão é o pai da fé, foi aquele que, mesmo sem ver Cristo, ele simbolizou o sacrifício de Deus, dando seu único filho por amor a alguém. Abraão estava dando seu único filho, Isaque, por amor a Deus, simbolizando o próprio Deus, que daria o seu único filho por amor a todos nós. E Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que daquele filho ele suscitaria povos, nações, como as estrelas do céu e a areia do mar, e que ninguém conseguiria contar. O que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 7, que o João diz, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam diante do trono, perante o Deus Criador, perante o Cordeiro. E como que João sabia que não podia contar? Porque ele estava vendo, pessoal. Ele estava vendo, gente, há tanta gente que eu não consigo contar. Para vocês verem, nós vamos levantar e vamos nos reconhecer. Nós vamos levantar e não vamos ter a mesma face. Nós vamos levantar e não vai ser todo mundo igual. Nós vamos ter faces diferentes. Ele identificou que havia nações diferentes, japoneses, chineses, brasileiros, africanos. Porque ele disse: eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, ou seja, cada um estava louvando na sua língua.
estavam diante do trono e perante o Cordeiro, vestido de vestes brancas, compridas. O que aqueles mártires ganharam de Deus? Vestes brancas. Segura essa. E aí ele diz assim, o ancião diz assim, João, vem cá, meu filho. Quem são esses aí que estão vestidos de vestes brancas? De onde eles são? E de onde eles vêm vindo? Ainda bem que ele pergunta. Porque senão hoje ia ter várias suposições aí. Aí João diz assim, Senhor, tu sabes. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que é uma grande multidão que eu não posso contar. E tem várias línguas, são vários povos, várias nações aqui. Aí o ancião vai e responde a João, João, estes aí que estão vestidos de vestes brancas, eles são os que têm vindo da grande tribulação. Então ele pergunta para João de onde eles vêm e ele mesmo responde, João, eles estão vindo da grande tribulação. E ele responde ao mesmo tempo quem eles são. Eles são aqueles que lavaram, branquearam, ou seja, clarearam as vestes deles no sangue do Cordeiro. Entenderam? Vocês entenderam? O próprio ancião diz da posição dessas pessoas. Ele diz, essas pessoas estão diante do trono. Ou seja, na frente do trono. No trono de quem? No trono de Deus. E essas pessoas servem a Deus de dia e de noite. E aquele que está sentado sobre o trono estará com eles. Essas pessoas nunca mais vão ter fome, nunca mais vão ter sede. Essas pessoas nunca mais vão ter o sol queimando as suas peles, porque o Cordeiro será sua fonte de água viva e ele os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida. Quem apacenta é pastor. Então o que nós estamos vendo aqui é que essas pessoas, além de estarem diante do trono, servindo ao Cordeiro, além de ganharem roupas brancas como reino de sacerdotes, elas também são chamadas de ovelhas. Estão começando a pegar a diferença do pessoal que foi martirizado e para esse pessoal que está vindo da grande tribulação? Não conseguiu pegar? A gente vai continuar e você vai entender. O que eu quero dizer para todos vocês, e é que é muito legal eu falar isso, porque eu estou no YouTube falando da palavra de Deus, eu nem sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas eu vou pregar a si mesmo. O importante é que você está assistindo e quem precisa ouvir vai assistir, vai entender. É que a grande tribulação, infelizmente, ela vai refinar, ela vai amassar, ela vai purificar os crentes que sujaram as vestes sacerdotais. E aí você fala assim, não estou entendendo, Rejane. Pois bem, eu vou te explicar. João lá em Apocalipse 1 diz que nós fomos feitos reino de sacerdotes para Deus, através do sangue de Cristo que nos comprou para Deus e para Ele. Então, João está dizendo ali que basta nós aceitarmos a Cristo que nós somos reino de sacerdotes. Só que quando a gente aceita Jesus, as nossas vestes são trocadas. Por quê? Porque se nós acabamos de ler lá em Apocalipse 1, que no sangue dele nós lavamos as nossas vestes. Lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque se nós somos o reino dos sacerdotes, a nossa veste tem que estar santa, purificada. Só que muitos de nós, queridos, ao longo da nossa carreira cristã,
Nós sujamos as nossas vestes. Nós contaminamos as nossas vestes sacerdotais. E nós estamos inaptos para nos apresentarmos diante do trono. E a grande maioria da igreja que confunde grande tribulação, que é o período que a igreja precisa se lapidar, se lavar, se purificar para estar diante do trono, a grande parcela da igreja confunde isso com ira. Nós não fomos predestinados para a ira, mas fomos predestinados para nos apresentarmos diante de Deus, diante do trono, íntegros, com as nossas vestes limpas. João está dizendo aqui que ele viu uma grande multidão de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças. Estavam vindo da onde? Da Copa do Mundo? Estavam vindo da onde? Das Olimpíadas? Do Carnaval? João está dizendo que essas pessoas estão vindo da grande refinaria de metais preciosos, chamada Grande Tribulação. E aí, o ancião que está com João fazendo essas perguntas diz o que essas pessoas fizeram. Essas pessoas que estão vindo da Grande Tribulação, elas lavaram suas vestes compridas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, se elas lavaram, é porque estavam sujas. Se elas branquearam no sangue do Cordeiro, é porque estavam encardidas de pecados. Então, o que dizem para você que basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que você está livre e que você vai levantar nos últimos dias para reinar com Ele, é mentira. É mentira. Não basta somente aceitar a Jesus. Nós devemos aceitar a Jesus e vivermos uma vida de santidade correspondente a de um sacerdote do Deus Altíssimo. Afinal de contas, Ele nos comprou e nos lavou dos nossos pecados para sermos o reino de sacerdote. Sacerdote não tem roupas sujas, não tem vestes contaminadas. Jesus não nos comprou apenas para falar: opa, você é mais um, ei, te conhecem? Jesus nos lavou, nos comprou para sermos um nele e termos acesso ao Pai em integridade e em santidade através das nossas vestes. Ele nos chamou para termos as vestes limpas, consagradas e santas, para sermos um reino de sacerdotes do Todo-Poderoso El Shaddai. Olha o conselho que Ele dá para mim e para você. É só aceitar Ele? Vejamos se é só aceitá-lo. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ele não falou: aconselho que de mim compre vestes encardidas. Não. Aconselho que de mim compres vestes brancas. E como é que a gente compra vestes brancas em Cristo? Você só compra alguma coisa de alguém quando você busca esse alguém. Quando você vai até Ele. Devemos buscar a face do Rei. Então aqui, João está dizendo para a gente que o reino de sacerdotes que estão formando a grande multidão, esses que estão vindo da grande tribulação, eles precisaram lavar as vestes deles em meio à grande provação. Pois em algum momento da vida deles, eles amaram mais os prazeres do mundo do que a palavra de Deus. E dessa forma, as vestes deles foram contaminadas. Vou abrir um parênteses aqui para eu explicar uma coisa antes de prosseguirmos. Nem todos os que passarão pela grande tribulação
merecem passar pela grande tribulação. Por quê? Quando Cristo, antes de ser assunto ao céu, ele ressuscitou, o que aconteceu? Ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido. E aí, quando forem revestidos, vocês serão minhas testemunhas em Samaria e todo o confim da terra. Certo? Certo. Só que preste sua atenção. Os discípulos andaram com Jesus. Os discípulos viram os milagres de Jesus. Viram Jesus ser morto e viram Jesus ressuscitar. Certo? Absolutamente certo. Só que passou um tempo da ressurreição de Cristo. O que aconteceu? Começou a crescer aquela informação da ressurreição de Jesus, porque Jesus não apareceu somente para os discípulos quando ele ressuscitou. Ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então, Jesus, além dos seus discípulos, ele tinha mais de 500 pessoas como testemunha da ressurreição dele. Então, ficou muito mais fácil ter porta-voz para levar a mensagem da ressurreição. Só que, quando eles receberam o poder do alto, lá em Jerusalém, que o Espírito de Deus desceu sobre eles, e aí eles ficaram cheios de autoridade, cheios de coragem para ir para o mundo pregar as maravilhas que eles haviam visto, vocês percebem que a igreja começou a ser perseguida? E muitas pessoas estavam sendo levadas à prisão, levadas à morte, mas elas ficaram firmes até o último minuto, porque elas tinham uma referência. Quem era a referência? O apóstolo, o discípulo de Jesus que estava lá. Eles eram a referência do Senhor que eles, a partir daquele momento, estavam propondo a servir. Certo? Absolutamente certo. Correto? Imagine se nós não tivéssemos Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, se nós não tivéssemos essa turma toda, Tomé, para levar o evangelho e dar força aos irmãos que estavam sendo perseguidos. Vocês observam que quando Paulo estava sendo preso, ou melhor, quando Paulo estava preso, quando o próprio João que escreveu ali, né, que está escrevendo ali o livro de Apocalipse, foi preso, eles não deixaram de ficar confortando as igrejas que estavam lá com medo, escondidos, porque eles sabiam da responsabilidade deles, que tem pessoas que precisam de um booster, que precisam de uma força para não esmorecer. Assim será na grande tribulação. Muitas pessoas estarão na grande tribulação para servirem de apoio para aquelas pessoas que estão nascendo em Cristo naquele período, ou para aquelas pessoas que precisam ser fortalecidas, precisam ter uma ponte, precisam ter um apoio para poder permanecer até o final. Assim como no início da igreja, Jesus levantou apoios para certos grupos de irmãos, nos últimos dias, Jesus levantará apoios para pessoas que ficarem para a grande tribulação. Minha interpretação, Rejane aqui falando, ok? Rejane aqui falando, minha interpretação. Não estou batendo martelo. Vocês percebem que Apocalipse 12 fala que a mulher vai ser levada para o deserto e lá ela vai ser provida, vai ser sustentada, e o dragão não consegue tocar na mulher? Minha interpretação, essa mulher são esses apoios que precisarão estar vivos para sustentar aqueles que estão nascendo ou aqueles que estão se lavando, se purificando no período da grande tribulação. Se João tivesse sido morto, se todos os discípulos tivessem sido mortos, eu faço uma pergunta: como estaria a igreja hoje? Não teria a Bíblia, não teria o Novo Testamento. Cadê as referências? Então o que nós lemos aqui em Apocalipse 5, Apocalipse 7 e Apocalipse capítulo 20, e que João fez questão de descrever esse detalhe sobre o sacerdócio, está bem explícito então que existem dois grupos que virá como sacerdotes do Altíssimo no reino milenar. Só que a problemática aqui está uma coisa. Ok, Rejane, entendemos que são dois grupos de sacerdotes. Os mártires,
que foram mortos ali por amor à palavra de Deus e a Cristo, e os que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Junto ali nesse grupo também estão aqueles que morreram e que foram fiéis e que permaneceram com as suas vestes limpas. Ou seja, tem dois grupos aí. Já entendi. Mas eles vão desempenhar a mesma função ou não? São todos sacerdotes. Desempenham ou não desempenham a mesma função? Pergunta que eu faço para você. Baseado no que nós acabamos de ler aqui nas Escrituras, eu vou dizer para você que é claro que não. Por mais que eles sejam sacerdotes do Deus Altíssimo, eles não desempenham a mesma função como sacerdotes. Aí que você vai pirar, aí que você vai dizer assim, claro que vai desempenhar. Sacerdote é tudo igual, é mesmo. Preste sua atenção, que embora todos eles tenham vestes brancas, mas os seus sacrifícios, as suas lutas foram diferentes. A grande multidão, a palavra de Deus fala que uns vieram da grande tribulação e passaram por fome, calor extremo, sede, ou seja, estava lá no deserto. Foi perseguido. O outro grupo, a palavra de Deus diz que foram mortos por amor à palavra de Deus. Então, um grupo não morreu, porque essa grande tribulação, estes que vieram da grande tribulação não passaram pela morte. A Bíblia não diz que eles passaram pela morte. Vamos lá ler de novo, gente? Estes que estão vestidos de vestes brancas e compridas, quem são e de onde vêm vindo? Estes são os que vêm vindo da grande tribulação e lavaram suas vestes compridas e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e ele serve de dia e noite. E aquele que está sentado sobre o trono os apacentará. Ou seja, será o pastor deles. Eles nunca mais passarão fome, nem terão mais sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Ele falou, e eles nunca mais serão mortos? Não. Essa grande multidão que vem do Apocalipse. Ai, Deus alterno. Eita, o que vai ter de gente medrosa aí dizendo graças a Deus. Vai vir uma grande multidão que não vai morrer durante a grande perseguição. Tá pensando que vai todo mundo morrer? Não. Observa uma coisa aqui, queridos. Os mártires eram contáveis. Você vê que o próprio Deus diz para aquelas pessoas que estão lá reclamando por justiça: esperem até que se completem o número daqueles que precisam morrer como vocês. Então tem um número. O próprio Deus diz, até que se complete o número. Mas aqui João está dizendo, olha, é tanta gente aqui dessa grande multidão que está vindo aqui da grande tribulação que não dá para contar. Vai ter muita gente que vai passar. É uma multidão que vai passar ileso. Quando eu falo ileso, é sem passar pela morte durante a grande tribulação. Não estou dizendo que não vai morrer muita gente. Na igreja primitiva, morreram muita gente. Absurdamente muita gente. Mas o número de pessoas que passarão sem provar a morte durante a grande tribulação, mas que vai sofrer, vai estar pagando muito, é muito maior. O grupo de pessoas que passarão fome, fugirão, vai ser maltratado, porque a Bíblia diz que essas pessoas vão ser maltratadas. A Bíblia fala que essas pessoas vão ser maltratadas, vão ser presas, muitas vão estar presas. Embora não sejam mortas, muitas vão estar presas. E o número dessas pessoas que não provarão a morte é superior àqueles que foram martirizados ou que serão martirizados. Então a gente observa aqui que a grande multidão, ela não terá a mesma glória que os mártires. Pessoal, uma estrela, embora existam estrelas, eu vou falar isso em todos os estudos a partir de agora sobre isso.
Quando você olha no céu, você vê estrelas no céu, mas cada uma tem seu brilho, cada uma tem o seu glamour. Agora, olha à noite as estrelas. Tem várias estrelas superior em brilho do que outras. Outras são pequenininhas, brilho. Tem outra que brilha que você quase nem enxerga. Assim será a diferença entre o brilho dos mártires e o brilho da grande multidão. Ambos serão sacerdotes, mas com funções diferentes, com vestes diferentes e com brilho diferente. Quando eu falo veste diferente, os mártires, eles ganharam uma veste branca. Quem deu as vestes brancas para os mártires? Foi o próprio Deus. Mas antes deles terem as vestes brancas dadas por Deus, o Criador, eles já haviam tido uma vestes brancas a partir do momento que eles aceitaram o Cordeiro como Senhor e Salvador das suas vidas. Então eles tiveram duas vestes. Uma, no momento que eles reconheceram Jesus como Senhor ou aceitaram a promessa de um Salvador, e a outra quando Deus dá uma nova veste branca para eles e fala: espera um pouquinho aí, até que o número de pessoas como vocês sejam mortas. Diferentemente da grande multidão, Deus não deu nenhuma vestes para elas. As vestes que elas precisaram lavar foi justamente as vestes que elas ganharam ao aceitar Jesus como Salvador. E por algum momento em suas vidas, elas deixaram essas vestes sujar. Por isso que elas passam por grande tribulação para terem as vestes novamente limpas. Então, já começamos a ver que os mártires são diferentes da grande multidão. Já ganhou uma veste branca aqui do Criador, diretamente do Criador. Esses aqui ganharam uma única veste e sujaram e precisaram ter que branquear. Um dos pontos que a gente pode perceber que ser mártir ganhará um prêmio maior do que qualquer outro é quando a gente lê lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 35 a 38, que diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoite até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Ou seja, aqui o escritor de Hebreus está falando claramente que essas pessoas que foram mortas, torturadas, elas estavam vislumbrando a morte dela no período das suas torturas, porque elas sabiam que elas iriam alcançar uma melhor ressurreição. Se existe uma melhor ressurreição, significa que existe uma ressurreição inferior. Calma aí. Melhor ressurreição, existe uma ressurreição inferior. Pior não, porque nenhuma primeira ressurreição é pior. Mas existe inferior. E aqui ele está falando em relação a quem? A quem foi torturado, a quem foi morto, a quem foi martirizado. Ou seja, o escritor de Hebreus está dizendo claramente que os mártires alcançarão uma melhor ressurreição, diferente dos seus companheiros de labuta que morreram. Entenderam? Pausa para água. Voltando aqui. Ou seja, cada um de nós iremos ressuscitar de uma forma diferente. O que brilhará será o metal criado pelas ações das nossas obras enquanto estamos peregrinos aqui na Terra. Então, o metal ou a pedra que nós estamos formando através das nossas ações como peregrino nessa Terra irá diferenciar a que classe nós pertenceremos quando voltarmos nos últimos dias
para reinarmos com Cristo aqui na terra. Eu quero concluir uma coisa aqui que eu comecei ali atrás e não concluí. Muitos de vocês falam assim, mas Rejane, e as pessoas que morreram sem serem mártires? Essas pessoas que morreram de forma natural. E se eu morrer hoje? Eu tenho certeza que eu estou em Cristo, eu tenho certeza que a minha vida está em Deus. Que grupo que eu vou pertencer? Porque eu não estou sendo morto, mas eu também não vou passar pela grande tribulação. Que grupo eu vou pertencer? Essa pergunta ela é muito pertinente. E eu posso afirmar sem pestanejar que todos aqueles que, desde lá de Adão até a última pessoa lá na grande tribulação, que morrerem de forma natural ou por qualquer ocasionalidade, um acidente ou uma enfermidade, mas essa pessoa continuou durante toda a sua jornada conservando as suas vestes limpas, as vestes que ela ganhou quando ela aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, ou quando ela aceitou a promessa de um Salvador. Se essa pessoa continuou com essas vestes limpas, sem se contaminar, ou se durante a sua jornada se contaminou, mas deu tempo de se purificar, de preservar suas vestes limpas para um dia se encontrar com o Rei, a palavra de Deus chama essa pessoa de justa. Esse justo, ele está se referindo ao fato de justificado. Ou seja, nós estamos falando apenas de justificação. Aquele que foi absolvido. Diferente dos mártires que foram, além de ser justificados, eles também foram martirizados por defenderem e obedecerem à palavra de Deus. Abel foi justificado, como o próprio Cristo o denominou de justo, porém Abel e todos os outros, eles foram mortos. Compreenda a diferença. Um grupo é justificado e martirizado e o outro é apenas justificado. Então, os justos que morreram desde o início da raça humana, e aqui eu conto como Adão, foi o primeiro a morrer, né, de morte natural, de velhice, até os que passaram pelas nossas vidas e que morreu de forma natural, ou por uma enfermidade, ou por um acidente, ou aqueles que ainda vão mais à frente, até mesmo na grande tribulação, haverá anciões, haverá pessoas idosas, haverá pessoas que morrerão por fatores naturais. Essas pessoas, se preservarem as suas vestes, se eu vier falecer hoje e minhas vestes estiverem limpas em Deus, eu não me pertencerei ao grupo dos mártires, nem tampouco o grupo do povo que vai passar lá pela grande tribulação, que vai ter que lavar as vestes. Não, eu pertencerei ao grupo dos justos, que já dormem no Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Perece o justo e não há quem considere no coração. Os homens piedosos são recolhidos e não há quem entenda que o justo é levado antes do mal. Ele entra em paz, descansarão das suas camas os que houverem andado na retidão. Nesse verso aqui em Isaías capítulo 54, em Isaías capítulo 57, a própria palavra de Deus está dizendo que os justos, eles são recolhidos antes do mal começar a acontecer. Antes da ira de Deus, o último justo a ser recolhido foi quem? Lameque. Antes da grande tribulação, ou ainda no período que ela não tiver a pino, os justos serão recolhidos. Porque a palavra de Deus diz que eles são recolhidos e ninguém entende. Como assim morreu? Às vezes a pessoa morreu por quê? É tão jovem, mas estava cheio de vida, estava malhando outro dia, tomando biotônico Fontoura. Nossa, a pessoa era forte, batia na parede, quebrava tudo. Levantava 2 barras de ferro, mas pessoa saudável, morreu como? Porque Deus queria poupar essa pessoa. Eu tenho alguns conhecidos que na época da picada aí, dessa pandemia louca aí que teve aí no mundo,
Deus sabia que essas pessoas emocionalmente não iriam aguentar. E você fala, gente, como assim? Jovem? Como assim? O que aconteceu? Vocês têm noção de quantas pessoas perderam a fé nesse período da pandemia? Quantas pessoas já pensavam que aquilo era um apocalipse? Hoje a gente ri. Hoje a gente acha assim, foi só uma etapa. Lembra quando a gente estava na época? Eu achei que eu nunca mais fosse viajar, que eu nunca mais fosse ver minha família. Quem acompanha esse canal sabe o drama que eu tive para ir para o Brasil. Eu achei que as coisas não iam voltar tão cedo às rotinas. Eu achei que ia ser dali e ia se desenrolar. Quantas pessoas venderam as suas casas, os seus bens? Quantas pessoas foram lá para o monte fazer uma reunião lá e darem cabo da vida delas? Ou outras esperarem lá o disco voador? Só pode, né? Quantas pessoas fizeram loucuras no período da pandemia porque não aguentaram? Não toque, não pode se aproximar de Deus, mas não pode comprar, não pode fazer isso. E quando falou não pode comprar, não pode fazer nada, todo mundo, quantas pessoas acharam que aquilo era a marca da besta? Quantas pessoas questionaram a Deus? Ué, o Senhor não disse que a gente ia ser arrebatado? Olha os pré-tribulacionistas aí. Por isso que eu digo, é um perigo vocês que ainda pensam isso. Principalmente os pré-tribulacionistas entraram em paranoia. E quantas pessoas Deus falou assim, vem, 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 vem. Por quê? Porque tem pessoas que elas são fortes, enquanto as coisas que elas estão planejando estão indo daquele jeito. Mas saiu algo da rotina, elas logo começam a questionar. E isso? E aqui elas entram em paranoia, em parafuso. Entende o que eu estou falando? Então, antes que o mal aconteça, e quando fala mal, não é só mal, o mundo todo está de perna para cima, não. É mal assim, antes que você faça mal a você mesmo. Ou se afaste de mim, venha. E Deus recolhe. Então aqui fala, essas pessoas entram em paz e descansam dos seus trabalhos, os que houveram andado na retidão. O que é retidão, pessoal? O que não se desviaram. O que tiveram um alvo. Meu Jesus é meu alvo. O céu é o meu alvo. Essas pessoas são chamadas justas e elas descansam dos seus trabalhos. Nesse verso, afirma que o justo é recolhido antes do mal começar e é um prêmio pela fidelidade deles. Agora veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer com Jesus os que dormem nele. Ou seja, eles morreram, eles estão descansando. E Deus tornará a trazer com Cristo os que estão descansando. A mesma coisa que nós acabamos de ler em Isaías. O justo, quando eles morrem, ou seja, eles descansam. E quando Jesus tornar a trazer os que estão descansando para a vida, eles receberão corpos transformados. Dê glórias a Deus se você perdeu alguém. Essa pessoa está descansando para no grande dia ela se levantar sobre os dois pés e vir reinar com Deus. A morte de um justo é uma dádiva, é um livramento daquilo que está por vir. Olha o que a palavra de Deus diz. Para mim, o viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essas pessoas, mesmo tendo partido para o descanso, muito antes de um juízo ou de qualquer outra coisa ruim, pessoal, elas retornarão junto com a grande multidão daqueles que foram salvos na grande tribulação. Esse vídeo já ficou muito longo. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a esses dois grupos de sacerdotes e vocês vão conseguir compreender a diferença entre o sacerdócio dos mártires e o sacerdócio da grande multidão. Medite na palavra de Deus. Medite na sua vida. Reflita na sua posição como igreja de Cristo. E peça a Deus para te dar sabedoria
para que a partir de agora você possa se analisar e verificar se as suas vestes realmente estão condizentes com aquilo que o Senhor te chamou para si. Sacerdócio real, nação santa, para que você possa se apresentar diante do Rei, sem posição de vergonha, mas digno de ser chamado adorador e poder adorar o Rei em justiça e em verdade. Graça e paz. Amém.